Tudo se inicia quando Mercedes chorava sem parar diante do caixão de Ulisses. As lágrimas escorriam silenciosas, como se o mundo tivesse perdido o sentido. Quando Fabian chegou, seus olhos se cruzaram com os de Estrela por um instante. O olhar dos dois se prendeu, carregado de dor e algo mais que nenhum deles ousou admitir. O silêncio ao redor parecia pesar. Enquanto isso, Yasmin acordava ainda confusa. Gertrudes, com o rosto tenso, perguntou como ela tinha sido capaz de fazer aquilo. Disse que não suportaria viver novamente a mesma dor que sentiu quando a mãe de Yasmin morreu. Em meio à revolta e às lágrimas, afirmou que a neta era egoísta, deixando a menina sem palavras diante de tanta mágoa. Porfírio, nervoso, dizia a Rosalba que ela precisava sair da cidade o quanto antes. Ninguém poderia desconfiar que os dois estavam envolvidos na morte de Ulisses. Rosalba respondeu que preferia estar no enterro, só para ver a cara de Mercedes. Depois, com ironia, disse que Mercedes e as filhas teriam que trabalhar o resto da vida para não acabarem na rua. Em seguida, se despediu e subiu no ônibus sem olhar para trás. No cemitério, todos caminhavam lentamente em direção ao sepultamento. As filhas de Ulisses jogavam flores sobre o caixão, enquanto Mercedes, profundamente abalada, se aproximava. Ela pegou um punhado de terra e o lançou sobre a sepultura, mas o corpo fraquejou e ela começou a passar mal. Fabian se aproximou e, com voz serena, disse à Estrela que compreendia o quanto aquele momento era difícil. Estrela respondeu que estava cansada de tanto sofrimento. Érica observava os dois de longe, desconfiada. Fabian olhou para a Estrela e disse que ela podia contar com ele para qualquer coisa. Depois se afastou. Érica se aproximou e, com um tom provocante, disse: "Não sabia que você conhecia meu namorado." Estrela, surpresa, perguntou se era mesmo verdade. Érica confirmou e lembrou que já havia comentado que estava saindo com alguém. Estrela respondeu que não lembrava o nome, contou que o encontrou pela manhã e que ele apenas ofereceu ajuda. Érica sorriu e disse: "Ele é um verdadeiro cavalheiro. Por isso me apaixonei." E foi embora, deixando Estrela confusa. Mais tarde, Érica ouviu escondida uma conversa entre Fabian e o pai dele. O homem dizia ter percebido o olhar do filho para a Estrela e confessou que, desde a morte da esposa, nunca mais pensara em se casar, até conhecer Mercedes. Contou que a achava uma mulher maravilhosa, mas sempre respeitou o casamento dela. Disse que, se soubesse quem Ulisses realmente era, teria lutado por ela. Então perguntou ao filho o que ele sentia por Estrela. Fabian respondeu que, quando a encontrou na praia, teve vontade de abraçá-la, mas se conteve. Disse que ela era uma mulher única. Érica ouviu tudo e ficou furiosa. No dia seguinte, Mercedes reuniu as filhas e disse que todas precisavam seguir em frente. Perla declarou que não queria nem pensar no pai depois de tudo que descobriram. Estrela defendeu Ulisses, afirmando que ele as amava. Mas Mercedes balançou a cabeça e respondeu que não, dizendo que talvez ele até tivesse outra família. Estrela se recusou a acreditar, dizendo que eram mulheres fortes e que deveriam continuar. Perguntou se podia contar com elas, e todas garantiram que sim. Enquanto isso, Porfírio apareceu no escritório de Fabian com alguns documentos nas mãos. Disse que Ulisses havia pegado um empréstimo de 1 milhão de pesos que ele próprio liberara. Fabian respondeu que nunca autorizou nada daquilo. Ao analisar os papéis, percebeu que a assinatura não era sua. Porfírio afirmou que Ulisses devia ter falsificado.
Chamou o morto de enganador e disse que ele havia deixado a casa e as embarcações como garantia. Insistiu que deviam tirar a família dele de lá imediatamente. Mas Fabian recusou. Pediu que esperasse um pouco, pois Mercedes e as filhas estavam sofrendo demais. Disse que encontraria uma solução. Do outro lado da cidade, Érica conversava com Gonçalo. Pedia ajuda para se aproximar mais de Fabian. Ele aconselhou que ela parasse de pressioná-lo e desse espaço. Nesse instante, Fabian chegou e contou tudo sobre a suposta fraude de Ulisses. Confessou que não queria falar com Mercedes agora, mas Porfírio estava exigindo uma atitude. Érica se ofereceu para conversar com Estrela, por ser sua melhor amiga. Fabian não achou boa ideia, mas Gonçalo disse que seria ótimo. Então Fabian acabou concordando. Na casa de Mercedes, Brisa pedia à mãe que não jogasse fora as coisas do pai. Perla apoiava a decisão de Mercedes, dizendo que Ulisses enganou todo mundo. Estrela tentou acalmar as duas, mas Mercedes estava tomada pela raiva. Disse que o marido foi encontrado em um quarto de hotel, sem aliança e com uma marca de batom no pescoço. Agora, tudo fazia sentido, aquela surpresa que ele tinha preparado. De repente, a porta se abriu e Érica apareceu, dizendo que precisava falar com Estrela. Mercedes pediu que deixasse para outro momento, mas Érica insistiu. Estrela respondeu que depois a procuraria. Mesmo assim, Érica falou em voz alta, diante de todas: Fabian está acusando seu pai de roubar 1 milhão de pesos do sindicato. Mercedes empalideceu. Estrela reagiu indignada: meu pai jamais faria isso. Érica afirmou que tentou defendê-lo, mas Fabian estava furioso, acreditando que Ulisses até falsificou sua assinatura. Mercedes, abalada, se perguntou com que tipo de homem havia se casado. Érica completou dizendo: vocês nem imaginam o que eu fiz para acalmar o Fabian. Ele queria mandar a polícia aqui e tomar tudo. Estrela então exigiu saber onde ele estava, para que pudesse ouvi-lo dizer tudo aquilo pessoalmente. Enquanto isso, Gertrudes entrou no quarto de Yasmin e percebeu que ela não estava lá. Chamou Joana e, aflita, disse que precisavam procurar a menina imediatamente. No escritório, Fabian trabalhava quando o telefone tocou. Era Joana, contando que Yasmin havia desaparecido. Ele ficou desesperado e disse que iria para casa na mesma hora. Quando saiu, deu de cara com Estrela. Ela o olhou fixamente e, sem hesitar, deu um tapa no rosto dele. Como você teve coragem de acusar meu pai de roubo? Gritou. Érica observava tudo escondida, sem ser notada. Fabian respirou fundo e respondeu que também estava surpreso com tudo, mas havia provas contra Ulisses. Disse que não podia ficar, pois tinha uma emergência familiar, e pediu que ela procurasse Porfírio para entender melhor a situação. Afirmou ainda que ela precisava encontrar o dinheiro, porque havia sido entregue em espécie e precisava ser devolvido. Em seguida, saiu apressado, enquanto Estrela o observava com raiva e decepção. Logo depois, Érica correu atrás dele e garantiu que só contou a Estrela o que ele havia pedido. Fabian respondeu que estava com pressa, pois tinha um problema com sua filha. Ela insistiu em acompanhá-lo, dizendo que era sua amiga e que estaria ao lado dele para tudo. Fabian, sem paciência, pediu que ela se apressasse. Estrela chegou decidida ao escritório para falar com Porfírio. O semblante dela mostrava firmeza e dor ao mesmo tempo. Vim resolver o assunto do meu pai, disse, com a voz trêmula, mas segura. Ulisses nunca roubou 1 centavo na vida. Porfírio a observava com tensão,
tentando esconder o nervosismo, enquanto, a poucos metros dali, o dinheiro estava exposto sobre a mesa, visível o bastante para aumentar a angústia no ambiente. Na estrada, Erika seguia ao lado de Fabian dentro do carro. O silêncio entre eles era pesado até que ela resolveu quebrá-lo. Toda essa história do Ulisses está muito estranha, comentou, fingindo preocupação. Você sabe que gosto muito da Estrela, mas e se ela e a família estiverem envolvidas nesse roubo ao sindicato? As palavras soaram frias e calculadas. Fabian desviou o olhar da estrada por um instante, pensativo, sem saber o que responder, e o comentário de Erika ficou ecoando em sua mente. Enquanto isso, Porfírio colocava sobre a mesa os documentos supostamente assinados por Ulisses. Estrela se inclinou para ver melhor e disse, surpresa, é a assinatura do meu pai, sim. Ela levantou o olhar e continuou, Porfírio, você conhece a minha família. Sabe que somos pessoas honestas e trabalhadoras. O homem suspirou e respondeu, eu sei, Estrela, mas Fabian está furioso e não quer conversa. A jovem se exaltou, ele é um miserável. Porfírio concordou parcialmente, dizendo, pode até ser, mas é diferente de Ulisses. Vou tentar convencê-lo a dar um prazo de 3 meses para vocês pagarem tudo. Do outro lado da cidade, Yasmin conversava com o namorado num tom cúmplice e nervoso. Ele prometia pagar uma noite no hotel para ela descansar, dizendo que no dia seguinte resolveriam o que fazer. A garota sorriu, acreditando nas palavras dele, e os dois se beijaram. O clima foi interrompido bruscamente quando a porta se abriu e Fabian saiu com Erika. Yasmin, gritou ele, com o coração acelerado. A jovem se afastou do rapaz e respondeu fria, perdeu a viagem. Eu não quero nada com você. Fabian se aproximou, visivelmente abalado. Fiquei desesperado quando soube que você tinha fugido da casa da sua avó, disse, tentando conter a voz trêmula. O namorado da menina interveio, o senhor deve se afastar, isso é entre nós. Fabian respondeu firme, isso é assunto de pai e filha. O rapaz hesitou e disse que procuraria Yasmin depois, mas ela gritou, não me deixa com esse homem. As palavras feriram o coração de Fabian, que respondeu, eu não vou te deixar sozinha, Yasmin. A menina, em prantos, gritou, você me abandonou na casa da minha avó quando eu era criança para viver sua vida. Fabian se defendeu, emocionado, isso não é verdade. Eu nunca esqueci a sua mãe. Yasmin, revoltada, apontou para Erika e perguntou, então quem é essa mulher que está com você? Fabian ficou em silêncio, sem coragem de responder. Yasmin ameaçou sair correndo, mas ele ordenou, espere. Você é menor de idade e vai comigo agora. Erika observava toda a cena com um misto de tensão e cálculo. Tentando disfarçar o interesse, perguntou, o que vai fazer, Fabian? Essa é a sua chance de recuperar sua filha. A voz dela soava doce, mas havia algo oculto por trás. Fabian, sem responder, segurou Yasmin pelo braço com cuidado e a levou, determinado a não perdê-la novamente. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, deixe seu like e se inscreva no canal.